Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e vamos falar sobre vilões horríveis pra vocês aí hoje. Foram 7 vilões que foram enviados e votados por vocês lá na aba de comunidade do YouTube. E o primeiro péssimo vilão aqui que vocês escolheram, o mais votado, foi enviado pelo ou pela Hoje. Pelo visto é o nome de um personagem, mas enfim, como diz aqui, o primeiro tipo é o vilão que treinou por milênios para morrer para o poder da amizade ou da força de vontade. Esse aí é um vilão que é horrível mesmo. E acho que talvez já tenha falado sobre eles aqui. Vejo eles mais até nos animes e também nos filmes de super-heróis. E acrescentaria, como já falei, o poder do amor também. Mas assim, essas coisas, se forem bem feitas, funcionam. Como, por exemplo, o amor da mãe do Harry ter derrotado Voldemort no início do primeiro livro e no final. Mas tem vezes que não fica muito legal. Como no primeiro filme da Mulher Maravilha, em que achei o filme fantástico, mas o final, em que ela derrota o Ares basicamente com o poder do amor, né? Não ficou lá muito legal. Então parece que sim, a galera já tá meio cansada aí desse tipo de vilão. Pois é. E o segundo em que vocês votaram foi enviado pelo ou pela, de novo, L. Marques, que são os vilões que repentinamente esquecem seus objetivos e ideais e focam todos os seus esforços em enfrentar os aventureiros. E bem, esse aqui eu não desgosto tanto, porque raramente vejo sendo mal feitos aí na ficção. Já nos RPGs, que é o que eu acho que a pessoa parece estar colocando aqui, aí fica bem estranho mesmo. Aquele super vilão que fica ali tretando com um grupo 20 mil vezes mais fraco do que ele sem aparente motivo algum. Agora, nos filmes, séries, etc., isso também acontece muito e acaba gerando aquele efeito do vilão que completa sua própria profecia. Algo que é clássico, né? Como Voldemort, que vai até a mãe do Harry para evitar a profecia que dizia que o Harry ia o destruir, e acaba ele mesmo se destruindo e criando aquele herói. É mais ou menos o que acontece com o Freeza também, ao se preocupar tanto com a revolução dos Saiyajins e com a possível ameaça, embora mais improvável para ele, de um Super Saiyajin, ele destruiu o planeta deles e os escravizou, o que acabou criando as condições para que sua derrota acontecesse pelas mãos do Goku. E é o mesmo caso da Branca de Neve, de sua madrasta e etc. Enfim, temos muitos outros mais por aí. Acontece bastante, e nem sempre é bom, mas vale sempre ressaltar que muitas vezes funciona, ou não teriam se tornado meio que clichês também. E o terceiro vilãozão ruim pra caramba que vocês enviaram e votaram foi enviado por Waldron, The Legend, que diz aí, o vilão que perde a luta e ajuda os heróis do nada. O cara muda de lado só porque tomou um sacode. E esse aí eu botei aqui porque achei muito engraçado. Acontece muito mesmo, especialmente nos animes e nos mangás. Mas eu achei muito engraçado como ele escreveu e aparentemente muitos de vocês concordam com ele também. Convido vocês até a comentarem aí os seus exemplos favoritos disso. Já o quarto tipo tenebroso de vilão vem em duas partes, pois duas pessoas comentaram algo parecido. E pelo visto isso tocou fundo no coração de vocês. E começa com o comentário do André Vitor da Silva Dias, que diz que não gosta dos vilões que são extremamente cruéis, mas que na hora do vamos ver, acabam sendo colocados como vítimas. E aí, de certa forma, é tirada a responsabilidade deles. Ele dá um exemplo aqui que eu não conheço, de Demon Slayer. E o comentário dele bate com o do Pablo Cavallari, que não gosta de vilões que se tornam vilões simplesmente por terem uma ambientação muito triste. E eu concordo também com todos vocês que votaram e com eles aí. Eu até acho que a ambientação triste pode funcionar de uma forma legal. E funciona, na verdade, de uma forma legal em muitos casos. Mas usar isso para justificar as ações, eu não gosto. Até porque em muitas histórias isso permite redimir um pouco alguns vilões que não deveriam ter essa redenção. E dá a ideia também de que só porque algo ruim aconteceu com você, você pode ir lá e se tornar um super vilão mauzão, quando, na realidade, a maioria absoluta das pessoas supera essas coisas e não se torna uma pessoa má. É justamente por isso que eu acho que esse vilão funciona quando ele está em oposição a um herói que passou por dificuldades iguais, piores ou parecidas e que, mesmo assim, se tornou um herói e não um vilão. Porque aí você passa a ideia de que a culpa de ter se tornado um vilão é do vilão mesmo, das suas escolhas e não da sua situação. É o que ocorre com o Frodo e o Bilbo em oposição ao Gollum, o que ocorre com Harry em oposição ao Voldemort.
com Luke Skywalker em oposição a Anakin e por aí vai. Aí funciona legal e vocês podem usar esse tipo de vilão. Mas isso aí nos leva para o quinto entre os péssimos vilões que vocês escolheram, e esse foi enviado pelo Luiz Henrique Hartmann, que fala dos vilões que são extremamente contraditórios em seus ideais sem que eles tenham sido criados com essa intenção. Então, basicamente, temos aí um vilão que foi escrito com preguiça, digamos assim, ou que muda de acordo com a necessidade da trama, ou seja, esse é literalmente o exemplo do vilão mal escrito mesmo. E eu confesso que pensei num exemplo que não é bem um vilão, mas que se tornou um vilão, que foi a Daenerys Targaryen, de Game of Thrones, né galera? Dá até pra entender onde eles queriam ir, mas seria necessário muito mais desenvolvimento de personagem pra ela dar aquela virada pra vilã como aconteceu. Então, nossa, acabou sendo horrível mesmo. E se bobear, matou até a franquia. Mas enfim, com muita tristeza, vamos para o sexto péssimo tipo de vilão aqui. E esse foi o segundo mais votado. Foi enviado aí pelo Samuel Gamba, que diz: aquele vilão que coloca os heróis naquela máquina bizarra e extremamente desnecessária, como se estivesse implorando para que eles escapem. E aí ele dá uns exemplos com Tião Gavião, Penélope Charmosa e etc. Mas eu dou um exemplo que já dei aqui em outro podcast, que são os vilões de 007. Afinal, tal vilão virou um clichê justamente por causa do 007. Mas são eles, que em vez de simplesmente darem um tiro no peito de nosso herói, adoram não só os colocar em geringonças loucas das quais eles certamente vão fugir, mas ainda aproveitam também para fazer aquele monólogo clássico contando todo o seu plano para que o herói possa salvar o mundo quando fugir. Pois é. Já se tornou extremamente clichê e batido isso aí, e não é à toa que tantos de vocês votaram na mensagem do Samuel. E o último tipo aqui também é pra lá de clássico. Tenho certeza que vocês vão abrir aquele sorriso sarcástico e pensar: esse vilão é uma droga. Uma droga mesmo. Pois é. E esse é o que foi enviado pelo Chicken Death. E ele fala do vilão que é para ser o vilão bolado, entre aspas, aquele vilão super poderoso, mas que vai lá e morre para o primeiro fracote que aparece. Pois é, e esse pode parecer com o primeiro, mas não é. Não se trata do poder da amizade aqui, mas sim do vilão que era pra ser extremamente mau, extremamente poderoso e aterrorizante, mas que na hora do vamos ver é muito mais fraco ou menos capaz do que o esperado. E você fica ali, né, se for uma série, filme ou livro, sentindo uma decepção bem grande, bem grande. E num RPG você fica ali coçando a cabeça, sem saber o que fazer. E como exemplo, eu daria aqui pra mim o Red John, da série do The Mentalist, que é uma das minhas séries favoritas de investigação e que tem o Red John como uma mente incrível e um assassino em série. Mas o desfecho e a forma como ele foi derrotado pelo Patrick Jane, que é o personagem principal, é meio decepcionante, porque ele não demonstra ser tão frio, calculista e brilhante quanto em todos os outros momentos da série em que ele aparecia mais indiretamente. E esses são os vilões que vocês escolheram. Espero que gostem desse formato, assim a gente faz mais com a participação de todo mundo, então fiquem ligados aí na aba da comunidade. E é isso, até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal!